Pai. Receba esta nação, receba o nosso propósito. Usa teu servo nesta manhã, tua serva também, que aqui está no ensinamento da tua palavra, Pai. Usa, meu Senhor, ensina nós, Pai, a te servir melhor, a te agradar, a fazer a tua vontade, o teu querer, ó Pai. Precisamos a cada dia aprender do Senhor, ó Pai querido, Senhor, o teu Espírito Santo. Receba, Pai, receba mais um dia e dê um final de semana abençoado, Pai, para cada um dos teus servos, das tuas servas, livrando, guardando e protegendo toda a família, todos os familiares, toda a parentela, lançando por terra os embaraços, as pelejas, as barreiras, as dificuldades. Chore todo impedimento, chore em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder contra toda a obra do mal, contra todo embaraço, toda peleja, toda dificuldade. Cai por terra e chore em nome de Jesus. Confirma a vitória, Pai. Abençoe teu povo e cobre com teu sangue. Cada lar, cada família, livra, proteja. Para a tua glória eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Receba e responda em nome de Jesus. Amém. E amém. Estão todos abençoados. Fique na paz do Senhor Jesus e tenha um final de semana abençoado e protegido por Deus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade. Vou passar para a serva do Senhor, esposa do nosso irmão Manuel, né? Eu não lembro o nome dela. Maria. Irmã Marilene? É Maria. Irmã Maria. Glória a Deus, a serva do Senhor. Glória a Deus. Receba, Senhor Deus, com as palmas bem alegres para o Senhor Jesus. Amém, Jesus, e amém. Glória a Deus, amém, Jesus, e amém. Louvado seja Deus. Igreja maravilhosa está na presença de Deus. Para mim é honra, né? Quando a gente Glória a Deus, amém, Jesus.
necessário, né? Aí deu lá uma revisão de pregações, sempre há, né? Na igreja. Então está bem. A alegria nossa, ela, em Cristo, a tendência é melhorar a cada momento a mais. Porque sempre tem um comentário segundo a palavra. Na igreja você ganha amigos e conserva amigos. Chama perseverança. Se perseverar até o fim, será salvo. Aleluia, a gente tem que ter todo o cuidado da perseverança, não é? Essa perseverança que o Senhor preparou é a obra do Espírito Santo. Deus é uma realidade. Vamos fazer uma oração a Deus e vamos pedir a Deus que a sua palavra venha nos aumentar cada momento a mais a palavra de Deus, a palavra do Senhor da glória. Você está aí, moça, venha para frente se for possível. Isso. Sente aqui mais na frente, como de sempre, para nós meditar nessa boa palavra. Aí está aí também, como de sempre, venha, se for possível, venha para frente. Nós já vamos pedir a Deus. Ele sabe que precisamos, né? Ele sabe que precisamos, mas Ele também nos deu entendimento, nos deu a boca para pedir, o coração para sentir, e vamos ir na palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, em nome de Cristo Jesus, do maravilha, estamos, meu Deus, aqui, Senhor da glória, te agradecendo por estar aqui. Também, Senhor da glória, pedimos, Senhor, sempre a tua sabedoria esteja sempre conosco, o poder da tua palavra santa e maravilhosa. Permanece, o grande Deus, em Cristo Jesus, o Senhor da glória, louvado e glorificado. És o teu santo nome, meu Senhor amado, e permanece, ó Deus, para sempre, no poder da tua infinita misericórdia, no teu poder divino, santo e maravilhoso, e permanece, ó grande Deus, para sempre. Deus de glória, santo és o teu nome, meu Senhor amado, e permanece, ó Deus, para sempre. Na virtude divina, Senhor, da tua graça maravilhosa e poderosa, e vive e reina, meu Senhor amado, para sempre, no poder glorioso da tua santíssima palavra. Senhor Deus de glória, ó Deus, eu preciso, nós precisamos, cada momento a mais, Senhor, de sentir esse poder divino, Senhor, teu poder maravilhoso, santo e glorioso, Senhor, e permanece, o grande Deus, para sempre. Deus de amor e de bondade, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, estamos, Senhor, na glória, pedindo, Senhor, crendo na tua resposta, porque o Senhor da glória, aleluia, tudo pode, Senhor da glória, quer e sabe fazer todas as coisas com perfeição. Amém. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Vamos meditar aqui na palavra de Deus sobre a visão que Deus deu aos profetas, aos seus servos, e a visão também que Ele nos deu também. A visão que Ele nos deu, nos dá e nos cremos nas Escrituras Sagradas para a justiça, crescer em justiça. Então pode ir para frente, se for possível. Vamos comentar sobre o Salmo número 22, sobre as profecias que tem uma integridade sobre Cristo. Você chegue aqui junto com a minha esposa, ela vai te auxiliar também. Isso. Salmo 40 aí. Salmo número 22. Isso nos maravilha muito. Por que nos deixa maravilhado? Porque são profecias tão verídicas que Deus fez com que nós crescêssemos nelas com discernimento da palavra dele, Senhor. Salmo de número 22. Na minha Bíblia tem título:
sei se das irmãs têm. O Messias salvo e mais triunfa. Imagina que revelação mesmo toda esclarecida pelo próprio Deus. Quem é o Messias, irmãs? Quem é o Messias? O Messias, segundo a Bíblia, o Messias, ele é chamado de o Cristo, o Messias, prometido que estava lá no Antigo Testamento. E Messias é ungido de Deus, mas no original da palavra hebraica é o Hamachias, Yeshua, Jesus, o Cristo, Senhor. Jesus significa, irmãos e irmãs, Salvador. Jesus significa Jeová salvo. E Cristo significa ungido, Senhor. E aí se vai as identificações de Cristo, Senhor da glória. Vamos ir pouco a pouco, passo a passo, interpretando a palavra de Deus. Versículo 1 está escrito: Deus meu, por que me desamparastes? Por que alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Pode sentar, irmãos. Vamos analisar, parece que agora, mas não é não. Pode pôr. Nós temos uma certeza tão viva em Cristo, ao abrir as Escrituras e ler e crer. Nos dias que estamos vivendo e outros tempos também, se desprezarmos a leitura da Bíblia, não sentimos firmeza em nós, porque é ela que tem as revelações verdadeiras dadas por Cristo. Essas frases que foram escritas, sabe quantos anos faltava para Jesus nascer? Faltava 1000 anos. 1000 anos para o nascimento de Cristo. Está compreendendo? Quantos anos faltavam? 1000 anos. E a revelação estava acontecendo como se fosse agora. Certeza plena da visão de Cristo. Hoje, irmãos, o ensinamento ele precisa muito. É indispensável. Apesar que alguns não valorizam tanto o ensinamento, mas por falta disso, tem pessoas que ela não tem certeza de salvação. Tem pessoas que ela não conhece realmente quem é o Cristo. Ela, para saber como ela está, é preciso que alguém conte um pouco a vida dela, e às vezes quando até errado ela aceita. Isso é muito perigoso. Agora, faltava 1000 anos para o nascimento de Cristo. A irmã que chegou agora, estamos no Salmo 22. Né? Faltava 1000 anos, mais ou menos, para o nascimento de Cristo. E aqui já houve esta revelação plena referente ao Senhor da glória. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi para o cantor moro, para o mestre de música. Aqui a palavra está referindo isto, que a visão da salvação está lá no passado. A visão da salvação estava em Cristo, que haveria de morrer, sofrer, ressuscitar, ser glorificado. Hoje a nossa salvação, ela
está firmada num Cristo que ressuscitou e está glorioso. Olha que coisa linda. Tanto para as pessoas, né? Tanto homens como mulheres. Só que essa profecia já se cumpriu e nós entendemos que ela se cumpriu. Vamos para o Evangelho de Mateus, se as irmãs quiserem acompanhar, capítulo 27, aonde, por isso que a pessoa, nós temos que amar as Escrituras e amá-la de todo o coração. É o Deus que nos deu o Espírito Santo com abundância para isso. É uma realidade nesta palavra, a palavra de Deus. Vamos ver o drama da cruz, condizente com o que o salmista diz, o salmo de número 22, como nós estamos nele, nesse salmo. Na época, o salmo escatológico e profético, porque ia falar daquilo que haveria de acontecer, algo que não tinha ainda acontecido. Se os irmãos já viram a Bíblia no Salmo 12, São Mateus capítulo 27. Mateus 26 ou 27? Mateus 26 ou 27? Capítulo 27, versículo 50, na sequência. Mas eu te diz a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Encontraram? Isso aqui é a palavra de Deus. Até o 48. Começando pelo 47, para completar melhor. E alguns que ali estavam, ouvindo isto, diziam: este chama por Elias. Por quê? Porque no versículo 45, deixa eu encontrar aqui o versículo, fala sobre o Salmo 22, versículo 40, na sequência, vamos ler. Eles estavam sendo insultados com referência àquilo que estava já no Salmo 22. E aqui no versículo 40 diz a palavra de Deus. Dizendo, tu que eram os escarnecedores dizendo, tu que destruía o templo em 3 dias e multiplicava, modificas-te em 3 dias e edificas sobre ti, a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desça da cruz. Ele estava já insultando a Jesus, insultando ele já crucificado lá. Vamos analisando bem. E na mesma hora, da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, com escribas e anciãos e fariseus, escarneciam-se e diziam, escarnecendo diziam, salva os outros e a si mesmo, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Se és o rei de Israel, desça agora da cruz e cremos nele. Versículo 45. Aí ele estava escarnecendo novamente. Confiou em Deus, livre agora, e se ama, porque Deus, ele disse, sou filho dele, sou filho de Deus. E no mesmo instante lançaram também os vossos salteadores com ele, que estava crucificado. Desde a hora sexta até a hora houve trevas, até a hora nona, e a terra trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani.
sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Aqui ele usou qual a frase? Salmo 22. Tem umas escrituras mais? No Salmo 22, primeiros versículos, está escrito assim. O salmista profetizando acerca de Cristo. Deus meu, por que me desamparastes? Aí vem a Jesus lá na cruz, cumprindo as mesmas frases do Salmo 22. Quando vai descrevendo sobre os carnes que Jesus haveria de passar, uma visão tão longa do acontecimento, mas verídica. Por isso que é importante nós estar sempre meditando nesta boa palavra. Eli sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Versículo 46. Agora, vamos avaliar a história. Por que Deus desamparou Cristo? Vamos avaliar o traz sentido da palavra, é isso. Por que o Pai virou o rosto? Para não ver a atrocidade que ele estava sofrendo, o massacre, sabe por quê não? Senão nós não seríamos alcançados. Porque chegou uma hora, nessa hora que ele exclamou essa palavra, versículo 46, chegou o momento em que todos os nossos pecados invadiram Cristo. Todos os pecados do ser humano, claro, que antes de se salvarem, caíram-se sobre ele. E os pecados eram tantos que o próprio Pai virou o rosto naquele momento, porque quando os pecados caíram sobre ele, ali entrou o processo da morte, que jamais outra pessoa passou. Ele carregado de pecado, sem ter pecado. A situação foi tão grave que uma história terrível que o pai tirou o rosto dele para não ver. Eu vou usar uma palavra no livro de Levítico, capítulo 16, 8. É o que aconteceu com Jesus. Naquela época eles escolhiam 2 animais, dois bodes. E eu não sei se as irmãs sabem que existe na Bíblia a doutrina do sortilégio. Já ouviu falar? Sortilégio? Não. Sortilégio era a pessoa pegar um objeto para saber para quem caía aquilo que estava determinado, a sorte. Então era lançado sorte, chama sortilégio, porque usava a sorte. E pegava vou fazer uma comparação como se fosse hoje. Pegava a moeda e a cara e a coroa, não tem? Moeda? Isso. Então, aí eles tinham aquela moeda e os 2 bodes estavam ali. Então ele fazia isto, ó. Jogava a moeda e a parte que caía para cima, um daqueles animais era morto em sacrifício para Deus. Representava Jesus em sacrifício vivo para o Pai. Mas o que ficasse para baixo, aquele cordeiro era o seguinte: as pessoas faziam confissão na cabeça daqueles animais, era uma simbologia. E os pecados do povo passavam tudo para aquele animal. Era uma figura, porque os pecados não saem. O animal não tem raciocínio para nada, mas era uma figura. E aquele animal em que os pecados caíssem,
eles iam levados para o deserto, mas não era morto. Morriam lá sofrendo até liquidar. Porque o pecado do povo do arraial de Israel caiu sobre todo aquele animal. Só que aquele animal tipificava Cristo, o Senhor da glória. Eu quero até dar um exemplo na prática aqui, olha. Se os irmãos quiserem abrir a Bíblia lá em Levítico, como nós estamos sempre em assunto de ensinamento, e o ponto essencial de ensinamento é Cristo, Senhor da glória, como nós sabemos, então precisamos estar sempre nessa dedicação da palavra de Deus nesse tempo tão difícil. É uma realidade da palavra. Aleluia. Quero ler versículos 7 e 8. No capítulo 16 do livro de Levítico. Os irmãos analisam que olha como Deus ele usa as pessoas de uma maneira toda especial, a maneira toda transparente, para que nós não fiquemos confusos. É preciso que meditemos. Não sei se a irmã Cristina dá para ler para nós. Quer ler, irmã Cristina? Levítico 16, versículos 7 e 8. Olha. Emissário, olha isso. Emissário quer dizer mensageiro. Para quem não sabe. Então, eram os dois bodes, versículo 8, como já. E Arão lançará sorte sobre os dois bodes. Uma sorte para o Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Quer dizer, os que levavam os pecados, não é transmitia, levava o pecado. Ele era mensageiro, mas era mensageiro para ele levar lá para o deserto. E aqui a palavra nos mostra que lançando sorte nos dois bodes, um caía para Deus. Representava Jesus sendo sacrificado por Deus como cheiro suave, significa sem pecado. E foi o que aconteceu lá na cruz. Agora, como nós vamos analisar aqui do versículo 8, capítulo 16 de Levítico, já falaram, né? Então Arão fará chegar o bode sobre o qual caía a sorte. E oferecerá para expiação do pecado. Esse bode que caía para o Senhor simbolizava Jesus e era feita expiação, era morto, sacrificado. Só que o outro bode, isso é ilustração do Antigo Testamento, irmãos, sobre Cristo. Cristo é revelado para nós de duas maneiras, muitas maneiras. Mas as duas maneiras é que ele é revelado para nós, dentro de nós, pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. E é revelado a nós através das Escrituras. Por isso nós temos bastante
oportunidade para ficarmos envolvidos em Cristo, de uma maneira que nos satisfaz em meio a tantas lutas e aflições do mundo. Mas a nossa saída é esta, é a meditação da palavra de Deus em Cristo. Dentro de nós está o Espírito Santo e nas nossas mãos estão as Escrituras Sagradas, para que o Espírito que inspirou os escritores, revelou os escritores no passado, também nos revela no presente. Então é a felicidade que o cristão tem. O cristão que medita, ele é a pessoa mais feliz da vida. Por quê? Porque Cristo revelado, ele supera tudo aquilo que vem contra nós. E a gente tem aquela segurança em Cristo, uma segurança toda especial. Agora aqui eu vou dar mais uma correção nesse versículo 9, versículo 10, da palavra de Deus. No capítulo 16 de Levítico, é o que diz a palavra. Mas o bode sobre que cair a sorte, para ser bode emissário, apresentará, ou seja, apresentar-se-á vivo perante o Senhor. Um era morto em sacrifício a Deus, e o outro representava vivo aqui perante o Senhor. Diz aqui a palavra de Deus, para fazer expiação com ele, para enviá-los ao deserto, como bode emissário, como bode que tirava o pecado do povo e levava lá para o deserto, no lugar do pecado é no deserto, e não no arraial dos santos. E voltando para o Novo Testamento, foi o que aconteceu no versículo 46, quando ele disse, no capítulo 27 de Mateus: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus morreu em sacrifício vivo para o Pai, referente à nossa salvação. Só que os nossos pecados caíram todos sobre ele. E ele, como o bode emissário, como está escrito aqui na palavra, o mensageiro, então os nossos pecados que caíram sobre ele, sabe para onde foi os pecados? Para onde? Lá para o deserto. Onde é o deserto? O deserto, no sentido bíblico, tanto é um local que não tem habitação, não tem proteção, não existe árvores, não tem mananciais de água, não tem sombra, é um local totalmente desprovido. E tipificando isto, a palavra nos diz que esse deserto representa onde foi jogados os nossos pecados, comparado como lá nas profundezas do mar. Miqueias escreveu também sobre isso, que o Senhor apoderará das nossas iniquidades e lançá-las todas nas profundezas do mar. Miqueias capítulo 7, versículo 19. Cristo. Por que estamos referindo uma vez e outra? Porque Cristo em nossas vidas é assim, é igual a água, não pode faltar. A água em tudo, a água tem utilidade, e grande utilidade. É igual Cristo. A água chega a um local, você vai ao banheiro, é água. Precisa tomar, é água. Precisa se banhar, é água. Precisa se alimentar, vem da água. Oh, aleluia! A água não pode faltar em hipótese alguma das nossas. Assim é Cristo, é o tipo de Cristo. Não pode faltar. Cristo, ele veio fazer morada em nós. Por que morada? Para não faltar em nós.
Isso é muito lindo na palavra. Agora, voltando, continuando o mesmo assunto do Salmo 22, está escrito: Deus meu, que me desamparaste. Aí traz o pleno resultado, desde que os nossos pecados caíram sobre Jesus. E aí ele exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Foi por alguns momentos, mostrando que os pecados são tão temerosos, tão rigorosos, tão terríveis, os pecados, que o próprio Pai virou o rosto para não ver o Filho cair sobre nós todos os pecados. Então ele recebeu os pecados, e dos pecados dele caíram, os pecados nossos caíram sobre ele, e jogou os pecados fora. E ficou com a mercadoria. A mercadoria que era ruim, agora a mercadoria se torna mercadoria de primeiro, irmãos. Mercadoria de primeiro. Por quê? E a de primeiro? Porque ele nos beneficiou com o Espírito Santo. Então não há mercadoria. A mercadoria que eu estou falando, o povo de Deus, seja homens ou mulheres, são povo de primeira classe, primeira categoria, são povo especial, como está escrito na própria palavra dele, o Senhor da glória. E aqui nós vamos executando mais as Escrituras. Por que estamos falando isso? Os irmãos sabem que quem lê, eu já falei isso aqui várias vezes, mas é bom estar sempre relembrando. As pessoas que têm hábito de ler e gostam bem de ouvir, às vezes a pessoa não sabe ler, mas ela só gosta de ouvir a palavra, inclinar para a palavra, ela nunca caduca. Interessante. Então é um remédio excelente contra o mal de Alzheimer. Muito lindo a palavra, nunca caduca, nunca. Pode ficar velha fisicamente, mas ela não caduca. Ela não se confunde coisa com coisa, porque a inclinação para a palavra, a dedicação da palavra, faz com que a mente ela se desenvolva, é desenvolvida quando jovem, e ela continua desenvolvida, a mente, as veias minúsculas, elas não se amortecem, elas ficam sempre em atividades. Veja a Bíblia, até na área da medicina, ela funciona profundamente, por isso que a gente tem que estar mediante a Bíblia relacionado a isso. Eu me lembro na biografia dos escritores que o profeta Daniel, ele começou o seu ministério com mais ou menos com 14 anos. Mas quando ele foi escrever o livro, terminando o livro, ainda dando sequência, ele já estava com 84 anos. Daniel. 70 anos na Babilônia, com mais 14 que ele chegou lá em Babilônia, são uns 84 anos. Aí ele estava um perito escritor, um pleno escritor, por causa do quê? Por quê, irmãos? Dedicação. O apóstolo João estava, segundo a história desse relato sobre ele, já estava com 94 anos, 94 a 96 anos, quando ele escreveu o Apocalipse. E ainda isolado, no centro da sociedade, em uma ilha, que só tinha homens perigosos, malfeitores. E ele lá, agora imagina o poder que Deus tem. Eu lindo a palavra dele, do Senhor. Então a mente, ela fica sempre em atividade. E o que mais nós sabemos que a nossa postura como pessoas, e a nossa postura como pessoas de Deus, ela é governada através do quê? Da mente. Ou não? Da mente. Imagina Davi, eu não me lembro bem quantos anos Davi tinha, mas já
já estava idoso, porque ele começou seu ministério, foi em barriga 3 vezes, e exerceu por um bom tempo. Mas 1000 anos antes do nascimento de Cristo, Davi escreveu sobre a morte de Jesus, sobre essas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Veja que visão importante. Hoje nós pregamos que Jesus, o Senhor da glória, Ele há de vir. Mas a gente tem tanta certeza que vale a pena hospedar dentro de nós as qualidades que identifica com a espera da vinda de Cristo. Que qualidades? Mansidão, paciência, está compreendendo? Conservação da bondade, correção das nossas falhas. A gente se ira, arrepende logo. Quando você falha em alguma coisa, procura estar sempre reparando, consertando. Por quê? Porque é certo que a vida dele está próxima e o Espírito de Deus veio nos preparar. Vamos ainda seguindo para esses comentários. São comentários para 3, 4 horas de comentários, sabia? Por isso que a gente lê um versículo e vai tecendo um comentário e requer 3 horas de comentários. Lá, por exemplo, quando vão pregar a palavra lá na Coreia do Sul, sabe quantas horas de culto? 4, 5 horas de culto. De 3 horas para mais de culto. Tanto que eles dedicam na palavra de Deus. Quem está compreendendo? Estão compreendendo, irmãos? Agora, o que significa isso? Atividade, despertamento da palavra de Deus referente a Cristo de uma maneira toda florescente. Linda a palavra de Deus. Vamos resumir com a leitura de Mateus mesmo. Seguindo no versículo 46, do capítulo 24, 27, no Evangelho de Mateus. Aleluia! Não é bom você examinar a palavra, crer na palavra, entender a palavra, meditar na palavra, conviver com o ser humano como experiência de altos e baixos, ser humano de várias opiniões. Depois vem o Espírito de Deus e traz em nós somente uma ideia. Quando dediquemos na palavra, a ideia é uma só. O Espírito Santo, a visão é Cristo, revelado nas Escrituras, como elas se revelam, como elas se dizem. Encontraram em Mateus 27, versículos 46, nós estamos lendo, e aqui nos versículos 47, vai seguindo a palavra, né? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto, diziam: esse chama por Elias. Interpretou o contrário, nem sabia o que era, né? Que ele estava dizendo. Ele estava falando na língua adâmica, que Eloí, lama sabachthani, significa, não é? Deus verdadeiro, ou seja, Deus meu, e no hebraico significa: aqui está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eloí é o nome original de Deus na época de Adão. Ali que foi encontrada Adão, Deus era conhecido como Eloí. E é uma recordação, uma renovação, uma repetição daquilo que já existiu antes, uma confirmação do que já estava revelado lá no passado. Isso é muito lindo para nós, irmãos. Esse 48. Diz aqui a palavra. E logo um deles
correndo, tomou uma esponja, embebeu-se em vinagre e, pondo na cana, dava-lhe a beber. O outro, porém, diziam: deixa, veremos se Elias vem tirá-lo. Quer dizer que eles entendiam tudo o contrário, né? Deus estava falando uma coisa, Jesus falando uma coisa e eles falando outra. E na sequência diz aqui a palavra de Deus, versículo 50. E Jesus, clamando em amanhã outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Aparece 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Diz a palavra de Deus. E saíram dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. Então, naquela época da morte de Cristo, como estamos falando desde o Salmo 22, houve tremor de terra, houve terremoto, houve escuridão no universo, e houve ressurreição dentre os mortos, depois da ressurreição de Cristo. Agora, os irmãos, analisem bem. Por que houve tanto movimento no universo, no mundo? Sabe por quê? Porque Abraão foi um grande homem de Deus, os patriarcas, Moisés e tantos outros morreram, mas não houve movimento no universo, no mundo. Mas a terra, através dos terremotos, o sol, através de transformar em escuridão, a terra tremendo, sepulturas abrindo, mortos aparecendo, é uma demonstração que identifica morte igual àquela nunca se viu. Morte igual a esta nunca se viu e nem tampouco há de haver. Mas o que nos chama a atenção em todas essas coisas, mas o ponto X dos acontecimentos estava com base ser essencial no amor de Deus relatado a nós. Eu já vi pessoas falar, cara, eu estou nisso, olha, para perder a salvação é um pouquinho assim. Já ouviram falar isso? Assombra as pessoas, não sabem quem é Cristo, não conhecem o suprimento de Cristo, não entendem que Jesus hoje luta para nos salvar. E Ele não procura oportunidade para nos condenar. Ele luta para tirar as nossas falhas, perdoar-nos, se for possível, Ele até nos corrige de uma maneira mais severa, de acordo com o assunto ocorrido. Mas para que a salvação não perca em nós. Não sei como a pessoa tem essa visão de entender um Deus que Ele é de oportunidade. Ele passou por todo esse processo de sacrifício, mas por qualquer coisinha ele joga a pessoa fora. Não existe isso. Isso é amor. O amor, irmãos, o amor ele é longânimo. O amor ele é passivo. O amor ele é sofredor, ele sofre com os que sofrem também. Então é necessário que nós conheçamos a Cristo e tenhamos a visão da salvação de uma maneira toda confiante nele. Que esta palavra continue trabalhando em cada coração. A palavra do Senhor, nosso amado Deus. Compreenderam ou não? Compreenderam? É preciso, porque o Espírito de Deus, tanto na vida de homens quanto mulheres, ele nos desperta. Porque a salvação ela é uma coisa viva. É viva dentro das coisas, é os vivos dentro dos vivos. Ela tem uma atividade constante em nós. A crença das Escrituras sagradas.
que esta boa palavra continue trabalhando em cada coração. Ainda vamos vir, não é, Cristina? Pode vir ainda ou não? Pode, né? Então vamos continuando nesse trabalho de, depois da oração, o que devemos fazer? Fazer uso do ministério da palavra. Essa palavra, ela entra dentro de nós. Cada um de nós temos um ministério dentro de nós, criado por meio desta palavra. E nós temos, por essa palavra, temos defesa pessoal. Tem pessoas que só sabem a situação da vida se outro contar. Mas hoje não. Hoje a situação referente a nós, o próprio Espírito de Deus, ele revela dentro de nós, nos nossos corações, quem somos, aonde estamos e para onde iremos. Porque todo aquele que crê em Cristo não é confuso. Não sabe se ele está certo, se está errado, não. Em Cristo é diferente. Nós temos uma experiência que sabemos, até aprendendo na Bíblia, quando Deus está ouvindo as nossas orações. E as orações que Deus não ouve são orações de corações trancados, magoados, indisponível, não está disponível para a palavra. Então, tudo isso a gente tem uma experiência longa. Porque, resumindo, a salvação, o que ela traz dentro de nós? Alegria. Em nós. A salvação traz alegria por dentro. Por isso você se manifesta por fora. Traz alegria por dentro. O pecado traz tristeza por dentro. Quando a pessoa sente tristeza por dentro, por alguma palavra errada que falou, mas o Espírito Santo está lá dentro, dando a oportunidade para arrepender. Aí você arrepende, na mesma hora pede perdão. O que vem dentro acompanhado com o perdão? Sinal? Alegria. Alegria. Então a gente tem uma boa experiência com Cristo, ele não deixa confuso quando está na sua palavra. É uma realidade disso. Não sei se os irmãos compreenderam. Compreenderam? Entendeu, irmã? Senhora? Isso é muito bom para nós, né? Você pode orar com a família, confiar. O Senhor da glória é poderoso para abençoar a família, porque Ele ora. A gente ora, Deus, da maneira que Ele acha que deve fazer, Ele reage. Vamos fazer a oração do agradecimento. Se tem alguém que trouxe a sua contribuição, apresente a Deus aí, ação de graças. Se não estiver, mas já está sempre ofertando, não é? Deus preparou tudo na hora certa. Compreendeu, moça, a palavra? Como é bom, né? Lá no passado, antes de ele nascer, e nós agora estamos nessa revelação de que sabemos que tudo em nós, nós vamos mudar ele. Senhor Deus, Pai, que você tem alguém que pode ajudar, Senhor, você sabe, nesta manhã, receba, Senhor, da glória de cada um, e também, meu Deus, nos levando em paz com os processos. Senhor, da glória que eu feito a oração, Deus, que estão enfermos, e tantas coisas mais, Senhor, da glória. Então, levando-nos em paz com a tua graça, no nome do teu Filho Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Graças a Deus, ajude aí na família, usando esse pedido para a paz de Cristo. Os irmãos quiserem ser produção fazer, como sempre venham, já sabemos o que significa produção fazer, já ou não? Sabemos? Nós só podemos, você vai se alimentar. Então você vai saber que o tipo de comida está comendo, não é? Comendo isso, está comendo assim, sabe? O azeite também ela tem uma explicação. O azeite, ele simboliza o Espírito Santo. Sabia? O azeite é símbolo do Espírito Santo. Para qual finalidade? Para várias finalidades. É símbolo do Espírito Santo. Quando há necessidade de ungir um enfermo, que ele está enfermo,
também a necessidade de ungir para separar ministros, a necessidade de ungir também para o cura de enfermidade. Quem quiser unção, venha.